Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com o pastor Toninho, agora para falarmos sobre um assunto polêmico, né? Que tem tido grande repercussão nos dias que nós estamos vivendo, é sobre a questão de pastores, líderes, missionários, missionárias, falando palavrões, né? Vamos conversar um pouco com o pastor Toninho a respeito disso. O que ele acha do que está acontecendo hoje no meio do povo que serve a Deus? Pois é, pastor Paulo. Nós vemos que os dias em que nós vivemos, dias difíceis, né, na face da terra, é o que a gente sempre diz, né? Você que lidera, você que prega, você tem que ser temperado, né? Tem que medir as suas palavras, né? Porque, em hipótese alguma, nós podemos ficar usando palavrões, principalmente, talvez, na igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos, porque a gente é visto de uma forma diferente, né? O pastor, ele tem que ser exemplo, né? A gente não é perfeito, né? Mas tem que ser exemplo. Então, às vezes, entristece quando a gente vê o pastor falando palavrão. Às vezes nos mandam até alguns vídeos, assim, né? De pastores que falam palavrão. O pastor me mandou para a gente rir um pouco. Pastor falando palavrão, assim, até no culto, assim, no meio da igreja, né? A igreja riu, todo mundo, né? Mas não é interessante, né? O pastor falar, não é interessante ninguém falar palavrão, né? O importante principalmente o cristão, ele ser comedido, porque não é fácil nos dias em que vivemos, né? Você ficar falando palavrão, fugindo daquilo que você sempre faz, né? Porque quando você começa a usar palavrões, seja talvez na administração, talvez no dia a dia, né? Você foge da tua característica. Você é pastor, você é um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, né? Então você tem que estar sempre ali policiando, né? O seu falar, né? Seu linguajar. O próprio apóstolo Paulo, né, fala que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe ali quer dizer palavra suja ou pesada, né? Sim. Então a gente precisa ter um certo cuidado, e até mesmo assim quando nós falamos a respeito de pastores, líderes, como o pastor falou, o apóstolo Paulo dá ali instruções, e ele coloca algumas características dos líderes, pastores, obreiros, e era algo assim que eles cobravam demais, tinha muitos requisitos para se tornar um líder, um pastor, um bispo, um diácono. E hoje nós vemos que, infelizmente, essas questões do palavrão têm, de uma certa forma, trazido uma má impressão para aquelas pessoas que estão do lado de fora, né? Causam uma repercussão negativa, né? E infelizmente muitas pessoas dessas, não são todas, mas costumam falar esses palavrões no seu dia a dia, e aí quando vão pregar eles acabam por usar os mesmos palavrões, né? E acabam por envergonhando o evangelho de Deus. E infelizmente nós temos visto crescer, né? Mais com esse tempo de pandemia, onde a maioria dos cultos foram transmitidos aí por live. Então é algo que é transmitido na hora, né? Não tem como você editar, e infelizmente nós temos visto crescer isso, né? Infelizmente no meio do povo que serve a Deus. E como eu disse, antigamente tinha muitos requisitos para se tornar um pastor. Paulo mesmo fala ali a Timóteo, dá instrução a Timóteo e a Tito, o que um bispo tem que ser, quais são as qualificações que ele tem que ter, o que ele tem que ser, e tanto do bispo como também do diácono. O que o senhor vê nos dias de hoje, como que está esse negócio? Será que nós temos seguido à risca o que Paulo havia falado ali sobre os requisitos para ser um líder, um pastor, um obreiro? Hoje em dia, que nem eu sempre digo, né? Que eu sou pastor há quase 30 anos, né, e eu vejo a diferença, como que eu consegui, né, chegar ao pastorado, vejo a diferença de hoje, né? Hoje as pessoas, claro, a obra de Deus evoluiu, as coisas evoluíram, né? Tem pessoas que têm uma capacidade, né? Que é Deus quem capacita, né? Sim. As pessoas, eles conseguem hoje ser, mas também a gente vê muitas coisas que não batem, né? Que tem pessoas que uma vez eu fui pregar numa igreja, e aí separaram umas pessoas para o diaconato, né? E daí outra vez que eu cheguei na igreja, nessa referida igreja, encontrei os diáconos lá, tudo sentado no púlpito, perninha cruzada. Não, mas já chegaram aqui, o presbitério? Não, vocês estão fazendo aqui, né? O lugar de vocês é lá cuidando, ajudando na igreja, né? Não, mas nós somos diáconos, não sabia nem o que era ser diácono. Então, quer dizer, é falta de instrução, é falta do seu líder lá de hora,
para ser um obreiro tem que ser assim, assim, né? É instruir, porque senão acaba tendo tantos obreiros errados e também não aguentam uma prova, né, pastor? A luta vem, qualquer lutinha vem, eles já estão caídos porque, na verdade, não aprenderam o que é ser um obreiro, né? O que Paulo disse, né? Paulo disse que a gente tem que ser obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, né? Que maneja bem a palavra, tá? Que tenha conhecimento, né? Sim. Que tenha conhecimento da palavra. E muitos não têm, né? Esse conhecimento, né? Ou alguns não têm, né? Mas isso também vem mais da liderança de não instruí-los o porquê, né? Você vê que antigamente mesmo tinha a questão do discipulado, né? A pessoa vinha para a igreja e ela era instruída, como o pastor falou, instruído, e ele começava a seguir, a aprender e começar a crescer espiritualmente, né? Quando Deus queria usar aquela pessoa de uma forma especial, ele ia crescendo, ele ia aprendendo e crescendo. Como o pastor falou, você começa ali pelo discipulado. Você aprende, você se torna um cooperador, você se torna um diácono, presbítero, e quando você chega a ser um pastor, ou ser ungido a pastor, você já deve ter instrução, ser bem instruído para saber o que está fazendo, né? Então, por isso que nós muitas vezes debatemos a questão do palavrão em si, porque quando a gente chega a ser pastor, acho que já está um nível diferente, né? Já não é mais um simples membro, um simples obreiro, não é alguém inexperiente, né? É uma pessoa que já deve ter um conhecimento de Deus e do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. E infelizmente, como eu disse, isso traz uma visão negativa, porque as pessoas de fora vão olhar e dizer, pastor, olha as palavras que está falando. E aí o evangelho, de certa forma, tem sido envergonhado, né? Por isso nós temos que cuidar, como Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que todas sejam para a edificação, né? Que nós possamos a cada dia mais estar na presença de Deus, lermos a sua palavra e ser usado para a glorificação do nome do Senhor Jesus, né? Como disse Pedro, né? Que a gente tem que crescer não só na estatura, mas na graça e no conhecimento, né? A pessoa que cresce na graça e no conhecimento e procura se inteirar, né? Como diz a Bíblia, procura se inteirar das letras sagradas da Escritura, né? Ela é diferente, é que nem disse o pastor. O pastor, ele é visto com outros olhos já, né? Não é, porque nem, às vezes um membro comete qualquer coisa na igreja, alguém diz assim, não, mas era um membro só, agora quando é o pastor aí, ó, tá vendo, pastor? Então, quer dizer, a responsabilidade é maior, né? O juízo, né? Como diz a Bíblia, que o juízo é maior, né? Então, tem que vigiar nisso. A gente sabe disso, né? A gente brinca, assim, umas coisas simples, assim, mas quando se trata de coisa séria, porque qualquer coisa que eu fizer, o meu irmão pecar, né, vai se tornar um pecado para mim também. Né? E as pessoas às vezes confundem muito, porque elas falam assim, eu preciso me tornar mundo para ganhar o mundo, e elas começam a querer falar do jeito que o mundo fala, né? Sim. E elas confundem muito a questão de nós. Paulo diz assim que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. As pessoas confundem muito isso, elas acham que para eu ganhar o meu amigo do serviço eu preciso me tornar igual a ele. Na verdade não, porque o próprio Jesus disse que nós somos o que? O sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser diferente. Sim. Se nós somos igual ao mundo, para que eles vão querer ir para a igreja? Né? Sim, na verdade aí eles ficam lá mesmo, né? Porque não tem diferença, né? Então, as pessoas, a gente já sai do mundo como a gente saiu do mundo, porque a gente queria algo diferente, né? Era algo que não fosse a mesmice, aquela coisa de sempre. Agora, eu não... O apóstolo Paulo falou, que o pastor falou, o apóstolo falou, me fez de fraco para ganhar os fracos, de todo para ganhar os todos. Mas ele não saiu fazendo besteira disso. Ele teve aquele jeito, aquele jogo de cintura dele para ganhar os todos, para levar eles, né, para a igreja. Mas não foi com palavrão, né? Foi com coisa séria. Você vê que o próprio Jesus, quando esses dias atrás estava ouvindo um pastor falando que Jesus era amigo de pecadores, ladrões, coisas parecidas. Mas na verdade a presença dele ali fazia com que as pessoas mudassem, né? Você vê isso com Zaqueu, que quando recebe a Jesus, ele, sem Jesus falar nada, só a presença dele na casa, ele diz, Senhor, se eu tenho roubado alguém, daria a ele metade dos meus bens, né? Ou seja, a presença de Jesus trouxe mudança na vida de Zaqueu. Então Jesus não tinha prazer, como muita gente usa essa palavra para dizer assim, não, então eu posso ter amigos, ter uma ligação íntima, ou amigos íntimos do mundo e se relacionar com ele de qualquer forma, mas na verdade, como Jesus disse, nós temos que ser a diferença.
Aonde a gente for, nós somos luz. E a luz, ela faz diferença no meio das trevas. E é isso que nós precisamos a cada dia mais entender, que nós somos a diferença, temos que ser a diferença, senão nós somos como o sal que Jesus falou, o sal insípido, né? Só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Exatamente. A gente é visto como, como diz a Bíblia, né? Que a gente é como, reluz como os astros no meio do mundo. Então, quer dizer, nós somos luz, porque é como disse Jesus, aquele que me serve, ele não anda em trevas, né? Então, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que pregar a palavra de Deus a essas pessoas, né? Ou conhecidos ou não conhecidos, às vezes até errados. Eu sempre faço isso, né? Encontro um ou outro, falo de Jesus, às vezes as pessoas terríveis, né? E eles param para me escutar e alguns até dizem, poxa vida, tem muita gente que não tem coragem de falar isso, mas eu tenho que falar, né? Mas tudo no tocante à palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar cada um dos irmãos em nome do Senhor, que esta palavra seja para edificar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe você de forma grande, que você que talvez fala algum palavrão, né, que você fala, puxa vida, vou me policiar daqui para frente, porque Deus, Ele quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Amém.